Na caminhada a gente não aprende nas primeiras vezes, estou indo na igreja e já aprendi. Não, a gente não aprende tudo numa hora só, tudo aos poucos. Aleluia, Deus vai acrescentando nas nossas vidas. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Dando tempo para os irmãos achar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, irmãos? Capítulo 2, versículo 16. Que diz assim, ó: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás, e livremente, comerás livremente. 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, capítulo 3, do mesmo Gênesis, capítulo 3, e versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo 6. Versículo 6 diz assim, ó: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém, irmãos? Aleluia. Claro que antes, né, no caso, se você lê o capítulo 3, que fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem, ali você vai ver que a serpente, né, Satanás, ali, através da serpente, ele conversou com Eva e ele enganou a Eva. Ele convenceu Eva a comer daquele fruto. E como aquela árvore era uma árvore que realmente aquele fruto desejava, ele era um fruto desejável, por olhar, sentia vontade, porque era uma coisa muito linda, né? Então o Satanás, aproveitando aquilo ali, ele falou para ela: não, isso aí não dá nada. O Senhor falou que vocês vão morrer, mas isso aí não vai acontecer. Isso aí vocês vão comer e vai ficar tudo bem, né? E então daí ela comeu, né? Ela comeu e ela convidou Adão, deu para Adão, e Adão comeu também. Mas Adão já tinha recebido a ordem lá do Senhor, no versículo 16 do capítulo 2, que Deus ordenou para não comer. Podia comer de tudo, né? Tinha todo aquele jardim para eles cuidar, para eles fazer, dar nome aos animais, né? Cuidar. Deus vinha ali todos no final de tarde, diz que Deus tinha comunhão com o homem. Deus vinha lá e falava com o homem: e aí Adão, como é que você está? Está tudo bem aí? Conversava. Imagina Deus conversando com o homem, imagina Deus conversando com você. E aí, meu João, como é que você está? Como é que foi teu dia? Está uma benção? Oi, Evangelho, e aí? Né? Seria maravilhoso, né, essa comunhão, porque naquele tempo não existia o pecado não tinha entrado, né? Mas aí naquele momento, pela desobediência de Adão, entrou o pecado no mundo. Aquilo ali já entrou o pecado, e aquele pecado ele gerou consequências, ele gerou morte, porque o ser humano ele não foi feito para morrer, irmãos. O pessoal fala: por que tanta gente morre? Mas nós não fomos feitos para morrer, nós morremos a partir do pecado. Depois que o pecado entrou, o pecado gerou a morte. Não foi aquela morte instantânea, mas foi a morte física, entende? E também, hoje em dia também temos o que? A morte espiritual, aleluia. A morte espiritual, o que ela é? Ela é a separação do homem com Deus, aleluia. Então, com o pecado nos separa do amor de Deus, aleluia. Mas diz que Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós, né, para se entregar na cruz do Calvário, para dar exemplos para nós, para pregar o Evangelho. Ou seja, Ele mandou o Senhor Jesus para que o mundo fosse salvo por Ele. Muitos pensam que Jesus veio para condenar o mundo, mas Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Jesus veio para mostrar, né, o caminho para nós poder se salvar. Aleluia. Tanto que Ele fala na sua palavra, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não passar por Jesus, não vai para Deus, não vai com Deus, não vai para o Senhor de jeito nenhum. Existem várias religiões. O que mais tem é religião. Tem muita gente: mas eu me sinto bem lá, eu não vou na igreja dos crentes porque eu não me sinto bem. Irmão, nós temos, muitas vezes, tem coisas que às vezes tu não te sente bem, né? Às vezes a gente não se sente bem por causa da palavra: por não pregou tal coisa, eu não concordo, aquilo lá. Mas nós temos que examinar, se está na palavra de Deus, ver se é Deus que está falando ou se é só o pregador que está falando. Agora, se é Deus que está falando, irmão, nós temos que baixar nossa cabeça e aprender do Senhor Jesus, porque Ele tem vida para nos dar. Ele quer o melhor para nossas almas. Ele tem salvação para nos dar. Aleluia.
O plano dele jamais foi para nós sofrer, jamais foi para nós ficar perecendo. Não, mas é para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Portanto, que ele mandou Jesus, né, para restaurar. Então, ou seja, quando entrou o pecado no mundo, todas as gerações que nasceram depois, né, às vezes eu, quando não entendia a palavra do Senhor, muitas vezes eu pensava que o pecado era quando tu matava, quando tu roubava, né, quando se prostituía, quando acontecia alguma coisa assim, quando mentia, né, e essas coisas, né. Mas aí a gente pensava que era só isso aí o pecado. Tanto que hoje em dia tu vai evangelizar na vila ou em qualquer lugar, as pessoas que não roubam, que não matam, né, não fazem esse tipo de coisa, eles vão dizer, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu trabalho e eu ainda dou oferta, ainda faço uma esmola, né, eu não atrapalho a vida de ninguém, eu só não vai na igreja, só não adoro a Deus. Né, mas aí tá, nós fomos criados para ser adoradores do Senhor, nós fomos criados para adorar a Deus. Aleluia, esse foi um dos propósitos que Deus fez nas nossas vidas, para que nós fosse adorar a Ele, né, e ter uma vida boa, aleluia. Mas então, como ficou essa, vamos dizer assim, que levantou um muro entre nós e Deus, que nós perdemos o contato direto com Deus, nós não tínhamos mais como acessar Deus por causa do pecado, o pecado nos cobriu, né? Não tinha mais, e isso vem por causa do pecado de Adão. E a pessoa, mas eu não fiz nada, eu não faço nada, eu vivo minha vida tranquila. Só que todos nós, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, todos nós pequenos, e nós precisamos dessa salvação. Sem essa salvação, nós estamos perdidos, irmão. Se não for por Jesus, nós estamos perdidos, né? De que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale? Não vale nada, irmãos. Nós precisamos dessa salvação, nós precisamos do Senhor Jesus, aleluia. E mesmo nós sendo falhos, sendo pecador, fazendo tudo as coisas erradas, Deus teve misericórdia de nós. Diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, irmão. Todos os dias. Muitas vezes, mesmo nós cristãos, nós erramos, nós pequemos muitas vezes, né? Porque as pessoas pensam que o crente, meu crente não peca mais, porque o mundo ele só aponta os crentes. Ele aponta, fala mal, é outra pessoa, o irmão caiu. E agora eu quero ver, esse não é crente? Eles falam assim, irmãos. É assim que o mundo fala, né? E ele fica ali tipo juiz, fica ali apitando, não é jogo, mas estão apitando toda hora, né? O errou, ele né? Toda hora apitando. Mas nós estamos ali, estamos buscando a diferença que quando nós erramos, nós chegamos diante do Senhor, Senhor, me perdoa, hoje eu tive lá um dia difícil, hoje eu falei, eu errei, Senhor, e o Senhor te perdoa, sabe por quê? Porque as misericórdias dele se renovam todos os dias, toda manhã, aleluia, porque Deus te ama, aleluia, e Deus sabe que nós somos seres humanos, Ele sabe que nós vamos falhar, Ele sabe que tu vai falhar, amém? Não fica de repente, tu está pensando assim, mas eu não me perdoo, porque eu falei de novo, mas o Senhor te perdoa, aleluia, o Senhor te dá a mão, te estende a mão, te levanta, aleluia, todos os dias. O que nós temos que fazer é apenas nos arrepender, né? Reconhecer nossas falhas, reconhecer que nós não somos nada sem Ele, aleluia, glória a Deus. Somos dependentes do Senhor para tudo, que nem uma criança, irmão. Nós somos que nem crianças na presença do Senhor, aleluia. Imagina uma criança, a criança, se o teu filho cair 10 vezes, as 10 vezes tu vai estender a mão para ele, tu vai levantar ele, tu não vai deixar ele cair, entende? Assim é o Senhor para com as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Então diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o seu Filho amado Jesus, né? Veio Jesus, tomou a forma de homem, aleluia, né? Viveu nesse mundo, passou muitas necessidades, assim como eu e você passamos, né? E coisas até piores ele passou, né? Passou perseguição, né? Passou fome, né? Passou necessidade, né? Enfrentou lutas, sofreu deboches, tomou cada laçaço, né? Cada açoite nas costas que nenhum de nós, que sabe, na primeira laçada a gente já negaria Jesus, já negaria Cristo, já deixaria, mas ele suportou tudo por amor de nós, foi crucificado, né? Por nós que não merecíamos nada, irmão, mas ele se entregou porque ele queria pagar a nossa dívida, a dívida do pecado, ele queria limpar lá na cruz do Calvário, ele queria, né, acabar com isso aí, para que nós tivéssemos acesso ao coração de Deus, acesso a Deus, aleluia. Tanto que quando ele se entregou na cruz do Calvário, diz que os céus, né, rasgou-se o véu e nós tivemos acesso direto com Deus, aleluia. Hoje nós podemos chegar, tu pode dobrar o teu joelho, pode clamar a Deus, e pode se entregar para Deus, e Deus é contigo, aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra, glória a Deus. Vamos lá para João capítulo 14.
verdade, vamos para João capítulo 3. Nós falamos, vamos ler o versículo 16, só para complementar o que nós falamos aqui. É um versículo bem conhecido, os irmãos já conhecem, mas vamos ver, vamos fazer a leitura da palavra. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.